Muito obrigado, Sra. Presidente da Assembleia da República. Nesta sessão de insistências, vamos tentar focalizar naquilo que foram as respostas do Governo às várias inquietações colocadas pelos deputados. Primeiro, não vou deixar de perder a oportunidade de felicitar o Governo, porque depois de tantos clamores, pela primeira vez, conseguiram de forma sistemática apresentar os relatórios relativamente aos fundos recebidos e à alocação destes fundos, tanto do primeiro, em janeiro deste ano, o quinto relatório. Todavia, há algumas questões gerais que são importantes aqui para nós debruçarmos. A primeira é que o próprio relatório, o quinto relatório do Ministério das Finanças, assim como o PowerPoint que foi apresentado por Sua Excelência Ministro das Finanças, em que diz que trouxe praticamente o extrato da conta e que ia trazer toda a contabilidade do Estado para aqui, entendi isso como algum lirismo, alguma poesia, porque, de fato, a pergunta que foi colocada pela Renamo é que nós estamos preocupados com o detalhe. E o que foi apresentado aqui, em nenhum momento se pode dizer que foram detalhes de execução dos fundos recebidos. É preciso, e penso que Sua Excelência Ministro das Finanças percebe muito bem este conceito, uma coisa é execução orçamental, outra coisa é alocação. Portanto, dizer que o setor da saúde vai receber 100 milhões, para a proteção social vai receber 50 milhões, isso não é execução, isso é alocação. Portanto, a execução que nós estávamos aqui à espera era o detalhe em que medida é que este dinheiro foi usado, como é que foi usado. Por exemplo, nos concursos ou nas adjudicações em regime de ajuste direto, que empresas é que foram adjudicadas, quais foram os concursos, quais foram os valores para cada uma das empresas. Este detalhe não existe, nem no site do Ministério da Saúde, nem no site do Ministério das Finanças. Alguma informação que existe até a nível do consumo público são algumas organizações da sociedade civil que fizeram pesquisas paralelas e que chegaram a fazer o rastreio de como é que estes fundos foram usados. Mas o Governo, nem o Ministério da Saúde, nem o Ministério das Finanças consegue responder de forma cabal a nossa pergunta, que é o detalhe da execução. Isso não foi respondido. Outra questão que também é interessante aqui nós notarmos, relativamente ao setor da saúde, né? No setor da saúde, que estava previsto, portanto, em termos de necessidade, 100 milhões de dólares, foi recebido um pouco mais, 113 milhões de dólares. É interessante notar um detalhe aqui muito interessante. É que deste montante, sobretudo o que foi disponibilizado em numerário, que são 71 milhões, 72 milhões, digamos assim, de dólares, 70%, digamos, da alocação deste valor, efetivamente, foi feito pelos parceiros de cooperação. Significa que o Ministério da Saúde só teve alternativa e só tem alternativa de fazer uma gestão direta de 30% desses fundos. O que isto significa? Significa que é o descrédito total e completo da nossa gestão pública. Portanto, nós estamos a receber valores, sobretudo na área da saúde, 70% desses valores estão a ser geridos diretamente pelos nossos parceiros, porque não há confiança no nosso sistema de gestão pública. Isso é uma coisa extremamente importante de se notar. Ainda aqui, relativamente a esta questão da execução, eu fazia aqui uma proposta. No site do Ministério da Saúde e no site do Ministério das Finanças, podem acrescentar, eu estive lá a ver e fiz alguns prints também, dos anúncios. O Ministro da Saúde dizia que podíamos ir ao site e que íamos encontrar todos os detalhes. O que existe no site do Ministério da Saúde são os anúncios dos concursos. Não tem lá, por exemplo, um dado que era importante se aceitar, colocar isso no vosso site, a licitação. Isto é, todos aqueles concursos estão ali alistados, os anúncios. Depois de serem adjudicados, a quem foram adjudicados, a que empresas, a que valores. Isso é licitação. Coloquem uma coluna
com a licitação. Aí vão mostrar que estão realmente interessados em ser transparentes o suficiente. Ainda ouvi uma coisa muito interessante, o Ministro da Saúde. Por acaso, eu fiquei impressionado. Quando ele diz que diz que já estão a ser feitas auditorias independentes relativamente à gestão destes fundos. E vi um pouco de retração no Ministro das Finanças, que não fala em nenhum momento de auditorias independentes, fala da auditoria da Inspeção Geral de Finanças, né, que é o auditor interno, e do Tribunal Administrativo. Portanto, notamos que está totalmente retraído para uma auditoria independente que era mais transparente, que é mais ousado. Isto fala o Ministro da Saúde. Mas eu gostaria que o Ministro da Saúde, de fato, viesse nos dizer, depois de do nível de execução que foi feito com os fundos recebidos, se há algum relatório intercalar dessa auditoria independente. Eu gostaria de ver isto, porque, pelo que eu me recordo, das auditorias independentes que foram feitas no Ministério da Saúde, a última, por exemplo, em 2017, foi feita por uma empresa, digamos, SPA África Limited, fez, por acaso, um trabalho muito interessante. E o resultado desta auditoria independente mostrou que o Ministério da Saúde é gerido de uma forma catastrófica, totalmente. Por exemplo, estive aqui a ouvir o Ministro das Obras a dizer que o velho problema caricato sobre o ajuste direto. O ajuste direto não é apenas, não é um delírio da sociedade civil, nem dos moçambicanos, questionar a questão do ajuste direto, porque o ajuste direto é o principal fator da grande corrupção que existe na adjudicação das obras no Estado. Esta mesma auditoria que eu estava aqui a me referir, por exemplo, no período de 2014 até 2019, levanta aqui alguns dados muito interessantes. Por exemplo, 61% das obras do MISAL, assim como do Centro de Medicamentos e Artigos Médicos, foram todos eles, neste período, 61%, todos eles adjudicados por ajuste direto. E uma coisa, o risco do ajuste direto, primeiro é o seguinte: quando há ajuste direto, há uma distorção das regras da economia livre, porque você, à partida, está a excluir estratos do mercado, de fornecedores, de empresários, que, à partida, já estão totalmente, digamos, marginalizados do processo. Isso distorce a lógica da economia livre e distorce a oportunidade que tem que se dar a outros pequenos e médios empresários de terem também alternativa, possibilidades perante fundos públicos de reforçarem as suas próprias tesourarias. E ainda este relatório diz uma coisa engraçada. Diz que destes 61% de adjudicações feitas por ajuste direto, todos eles tiveram uma média de 95% a 150% de média de preços acima daquilo que é a média de preços para os mesmos artigos no mercado internacional. O que isso significa? Que estes ajustes diretos, todos eles são para sobrevalorização, são um escândalo, são uma roubalheira, são um sangramento ao tesouro público. Portanto, não é de fato nenhum delírio se preocupar com isto. É que a história deste país, sobretudo do Ministério da Saúde, mostra que o ajuste direto é realmente uma forma de sangrar o tesouro público, distorcer a economia, prejudicar o Estado no mais alto nível. E mais, criar um cartel, a tal chamada cartelização. Portanto, há um conjunto de empresas, por uma questão ética, não vou falar aqui, mas penso que o Ministro da Saúde sabe muito bem. Estas obras todas, estas adjudicações, os equipamentos de proteção individual, a reabilitação das infraestruturas das unidades sanitárias, há um conjunto de 5 empresas cativas, são chamadas assim até, na análise que são feitas pelas empresas, digamos, especializadas. São empresas cativas do Ministério da Saúde. Significa que mesmo aquele critério que estava a falar aqui o Ministro das Obras, de que há o critério dos lotes, que há 3 cotações, depois são as mesmas empresas que vão para o primeiro lote, são excluídas no segundo e as outras são excluídas no terceiro. Mas na globalidade de todos os lotes, são 5 empresas. Se quiser, posso dizer os nomes destas empresas, tanto nas obras públicas, assim como no Ministério da Saúde. São as mesmas empresas. E um caso mais grave o Presidente da República, ainda no ano passado, prestou uma comunicação à nação, que falou, por exemplo, na área da construção civil, são cerca de 30 mil empresas que decretaram falência.
Quer dizer, e nós estamos a dizer que temos um fundo para alavancar a economia moçambicana, temos um fundo para ajudar as pequenas e médias empresas, temos 30 mil empresas falidas e continuamos a dar o pouco dinheiro que recebemos às mesmas 5, 6 empresas que estão ligadas a pessoas diretamente ligadas à elite política. Por exemplo, um exemplo, só para não dizer que estou aqui a falar de forma muito abstrata. Por exemplo, em relação às obras públicas, por exemplo, em relação às obras públicas, nós tivemos um caso em que cerca de 1,5 milhões de meticais foi para uma empresa cujo acionista maioritário é o atual presidente da Federação dos Empreiteiros de Moçambique, que tem ganho tantos outros concursos também. Então, temos estes cenários. O antigo diretor clínico do Hospital Central tem uma empresa também que tem ganho e ganhou boa parte de milhões de dólares deste processo. Portanto, se não vou alongar-me, mas são 5, 6, 7 empresas, não mais do que isso. Portanto, isto é um cartel, está fechado. Está fechado, são as mesmas pessoas estão a beneficiar, as mesmas pessoas e não mais do que isso. Portanto, saltando isso, vamos, por exemplo, outra coisa que eu achei muito interessante é em relação aos equipamentos de proteção individual, que o ministro diz que neste momento já não é nenhum problema. Não só continua a ser um problema os equipamentos de proteção individual, como ainda continua sendo um problema a questão que discutimos no ano passado, sobre os direitos dos profissionais de saúde. O que aconteceu da nossa discussão do ano passado para cá, houve uma evolução. A Ordem dos Médicos e a Associação Médica têm encontros periódicos com o ministro. Todos nós sabemos disso. Portanto, houve mais diplomacia, sim, há mais conversa, há mais abertura, há mais café. Mas os direitos efetivos que nós falamos aqui, que são cerca de 4 direitos que estavam em causa, nenhum deles teve avanço. E para não dizer que estou a falar apenas assim, ao acaso, toda a gente acompanhou uma carta, bom, alguns dizem que a carta não é legítima, mas pelos números que vamos ver depois, vamos ver se ela é legítima ou não, uma carta que foi partilhada nas redes sociais, em que os próprios médicos diziam em clamor, que, vou citar apenas um pequeno trecho: queremos equipamento de proteção individual, não há viseiras, não há plainitos, não há batas descartáveis. Fizemos o mesmo apelo a reclamar que tínhamos máscaras para uma semana. Fomos à televisão, fomos aos jornais, passaram-se meses, nada mudou. Pelo contrário, e a resposta é: temos neste momento vários contentores com material de proteção para profissionais de saúde. Eles assinam como escrito por lágrimas de sangue e de sofrimento dos médicos. E há uma coisa engraçada ainda em relação a isto. Há um estudo que foi feito a dizer quais são os elementos de risco, de fato, para os profissionais de saúde. Há um fator que está acima de todos eles, tem uma incidência de 46%. É justamente os equipamentos de proteção individual. E eu aí desafiava o próprio ministro, que é um cientista da matéria, para nós entendermos se entre os meses de janeiro e fevereiro, os 6 médicos especialistas que perderam a vida, neste momento já se fez uma análise para saber qual foi o fator de risco efetivo para estes grandes especialistas, são grandes bibliotecas para a ciência médica moçambicana. Era preciso fazer essa análise. Por isso que eu digo que esta carta, que alguns dizem que é uma carta fake news, para mim não é fake news, tomando em consideração esses aspectos. Ainda mais, a questão agora agravou-se, porque já não é um problema dos médicos. Penso que o seu ministro deve ter recebido na sua mesa um outro assunto, para mostrar que a situação no setor da saúde está grave. Um outro assunto que já trasvasou da circunscrição dos médicos, agora também nós temos o pessoal administrativo, afeta as unidades sanitárias, sobretudo a carta chegou ao ministro, é pessoal administrativo afeta as unidades sanitárias sob tutela do Serviço de Saúde da cidade de Maputo. Penso que o seu ministro deve ter recebido essa carta, porque esta carta vem na sequência de um decreto do Conselho de Ministros, bem sabe, de atribuição de 30% de subsídio para o pessoal administrativo. Que esse subsídio foi pago durante 3 meses e foi cortado por um instrumento abaixo do decreto. Não vou dizer quem escreveu, o ministro sabe porque a carta está consigo. Este é um clamor. E vem assinado por quem? Não são 2, não são 3. Pessoal administrativo. Esta carta vem assinada pelo pessoal administrativo, vejam só, para ver o quão grave é. Hospital Geral do José Macam,
Hospital Psiquiátrico de Infulene, Hospital Geral de Xamanculo, Hospital Geral da Plana Caniço, Hospital Geral da Mavalane. Portanto, é grave a forma como está sendo gerido este Ministério. Os problemas são os mesmos, a linguagem é diferente, mais romântica, mais diplomática, mas o problema real e o cancro está lá colocado, não é? E também queríamos dizer que isto leva consigo muitos riscos. Há riscos aqui muito grandes se não se tratar estes problemas atempadamente. Estamos a falar de pessoas que podem estar desmotivadas, pode haver sobrecarga de trabalho, pode haver também, e este é um assunto que falamos no ano passado, há uma necessidade de fazer contratação de pessoal de saúde. Há 300 médicos que estão na situação de desempregados e o nosso sistema de saúde está quase a implodir. É urgente fazer enquadramento destas pessoas. Bom, outra questão que se calhar possa tocar, já não muito do setor da saúde, mas relativamente ao orçamento do Estado, nós sabemos que a repartição que foi feita das necessidades, tínhamos também a parte das receitas, das perdas de receita fiscal. Então, tínhamos lá previsto cerca de 200 milhões de dólares, mas que conseguiu-se arrecadar um pouco mais de 300 milhões de dólares. Bom, a questão que se coloca é o seguinte: se queríamos dinheiro para o Orçamento Geral do Estado, porque devido à Covid, né, houve a retificação dos pressupostos, não é? Portanto, reveu-se em baixa a previsão do crescimento do PIB. Então, o que estava previsto era uma arrecadação de receita de 225 mil milhões de meticais. E baixou-se, por causa do risco da Covid, de 225 mil milhões de meticais para 204 mil milhões. Mas o que é que acontece? O relatório de execução de 2020, curiosamente feito pelo governo, portanto não é uma entidade suspeita, dá uma indicação muito interessante. É que a autoridade tributária conseguiu arrecadar 230 mil milhões de meticais. Não sei se estão a perceber o que estou a dizer. Estou a dizer o seguinte: havia receio de alcançarmos 225 mil milhões de meticais em receita fiscal. Por isso, recebemos dinheiro de fora. Mas, paradoxalmente, a autoridade tributária alcançou em 100% a sua realização dos seus objetivos, alcançando 230 mil milhões de meticais. Logo, o valor que foi dito que foi para o Orçamento Geral do Estado, os 300 milhões de dólares, o ministro Maliano tem que nos explicar onde é que estão a aplicar esse dinheiro, vai para onde? Porque se for problema da receita fiscal, esse problema não foi sanado porque a autoridade tributária alcançou as metas. Esse dinheiro foi usado para onde? E isso tem a ver com outra rúbrica que foi prejudicada, que é a rúbrica das transferências das famílias. Portanto, só se conseguiu 38 milhões de dólares, que representa mais ou menos cerca de 16% do previsto. E esta rúbrica continua, é por isso que há o clamor, a minha colega ainda falou, da população de Niassa que está à espera de receber nos telefones o tal subsídio de 1.500. Por quê? Porque só se arrecadou, só se alocou às transferências das famílias apenas 38 milhões de dólares, 16%. Não há dinheiro para isso, mas há dinheiro a mais que foi para o Orçamento do Estado, sem razões de ser, porque a autoridade tributária alcançou. Então, é preciso clarificar isso, eliminar essas dúvidas e Sua Excelência Ministro das Finanças. Outra questão, micronegócios. Micronegócios, esta questão do BNI, que não vale a pena falar, toda a gente já conhece. Este BNI tem que ser percebido o que é o BNI. Quer dizer, o BNI, todas as linhas de crédito que o BNI tem, vem sempre dinheiro de fora. E vem dinheiro de fora como? Se não vem diretamente do Orçamento Geral do Estado, vamos sempre à vaca leiteira. INSS. No ano passado houve uma linha de crédito de 600 milhões de meticais. Veio de onde? INSS. Agora também temos aqui o equivalente a 9 milhões de dólares para a tal linha de crédito BNI Covid-19. Vindo de onde? Do INSS. Quer dizer, não se vai brincar aqui com coisas sérias. Afinal de contas, este BNI o quê? É uma lavandaria? O que é? Uma lavandaria financeira? E é preciso, digo sinceramente, por causa do tempo, há necessidade de haver uma auditoria independente, eu desafio o Governo a fazer isso, do INSS e do próprio BNI, porque me parece um cartel, me parece mais uma lavandaria que outra coisa qualquer. Em relação às obras públicas, penso que já levantamos isto, mas só queria dizer ao Ministro das Obras Públicas que há uma organização que deve conhecer, chama-se Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil, SESC.
Esta organização fez algum trabalho relativamente à questão das obras públicas que estão sendo feitas no âmbito da Covid, dos sanitários, por aí fora. Uma coisa engraçada é que, neste momento, apesar da província da Zambésia e a província de Nampula terem maior, digamos, fragmento da população moçambicana, em relação às escolas, até dezembro de 2020, só tínhamos 16% das escolas aptas para a reabertura das aulas. Estou a falar de Nampula. Na Zambésia, 22%. Portanto, é real a questão que foi levantada sobre o temor relativamente à qualidade das obras, a transparência neste processo. Para terminar, queria falar também do Banco Central. O Banco Central tem uma reserva líquida bruta subiu agora de quase 4 mil milhões de dólares. Por que o país está todo momento a mostrar-se miserável perante o mundo? Estamos sempre a pedir, daqui a pouco, estamos a receber 200 mil dólares como país. Está bem, precisamos, mas tem que haver um pouco de dignidade neste país. Há questões que nós próprios podemos investir. Se há reservas líquidas no Banco Central, 4 mil milhões de dólares, por que não, por exemplo, nós mesmos, neste momento, se bem que concordo que assim seja, neste momento há determinados investimentos na área da saúde que nós podemos fazê-lo, que se não precisamos ficar à espera de um donativo de 200 mil dólares, quando nós temos 4 mil milhões de dólares em reservas líquidas. Quer dizer, esta miserabilidade do nosso país, em quando é que nós vamos tomar um pouco da tal autoestima de que tanto se fala e começamos a fazer investimentos com o nosso próprio dinheiro que temos em reserva? E, por exemplo, também, falando nisso, por que não se abre um fundo de solidariedade, um fundo nacional, mobilizando o empresariado nacional, o Orçamento Geral do Estado, para um fundo nosso? Mas não pode ser um fundo que vá ao Orçamento Geral do Estado. Tem que ser aquilo que o FMI chamou de fundos extra-orçamentários. Portanto, para concluir, queria dizer apenas o seguinte, que o governo não respondeu nem de perto nem de longe à questão essencial, era o detalhe de como é que esse dinheiro está sendo usado. Quais são as empresas beneficiárias? Quais são os indivíduos beneficiários diretos dessas empresas? Quais são os concursos? Quais são os montantes de cada um dos concursos? Estas perguntas nem o Ministro das Finanças, nem o Ministro da Saúde respondeu a isso, porque sabem que tudo é dinheiro pelas bradas. Então, significa que, em termos de conclusão, mesmo com a maior generosidade e a maior misericórdia, no intervalo de 0 a 10, este governo, hoje, a sua prestação tem um valor de 2,5 valores. Mas não disse, e muito obrigado.